Fala, gaios e gaias, estamos aqui no Completude Podcast. Você pode observar que estamos num ambiente diferente. Eu estou em Criciúma, vim aqui dar um passeio, porém, a gente não pode deixar de gravar. Eu estou sem o meu amigo e o meu co-host, Rafael, e infelizmente ele não pôde estar conosco, só que a produção dos conteúdos não pode parar, porque o nosso intuito sempre é abençoar a sua vida ricamente. E hoje, como o nosso também amigo Rafa sempre fala, estamos com um convidado especial, e para mim, esse convidado ele é muito especial, porque ele é nada mais, nada menos que o meu irmão, Rodrigo Silva. E ele vai falar hoje sobre coisas muito, muito impactantes. A ideia hoje é trazer um testemunho para você entender que Deus, ele restaura vidas, restaura casamento, restaura família. Ele é a prova viva disso. E a gente tem aqui hoje um conteúdo riquíssimo, 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 que é para abençoar a sua vida ricamente. Então, o que a gente quer? Antes de começar, o que você precisa fazer? Compartilha o máximo possível para as pessoas que precisam desse conteúdo. Comenta e curte esse episódio. Por quê, Moisés? Porque só assim o algoritmo, famoso e famigerado algoritmo do Instagram, vai entender que esse conteúdo é relevante e vai começar a espalhar para mais e mais e mais pessoas. Então, se você quer abençoar alguém da sua casa, seu amigo, do seu círculo, do seu inimigo, sei lá quem é que você quer mandar ou abençoar a vida dessa pessoa, mande, compartilhe esse episódio. Então vamos lá, comenta, curte, compartilha para o máximo possível de gente, porque esse canal ele cresce cada vez mais e abençoa a sua vida e a vida de mais gente. Mas, sem mais delongas, eu quero primeiro aqui agradecer uma parceira nesse episódio específico, que é a Talkme, que antes era um nome e agora passou para Brasil Connect antigamente. Brasil Connect e passou para... Lucas, olha aí. pede pra ele dar um... Ó, tá vendo? Aqui, ó. Show de bola! Nossa parceira de hoje, Talkme, que eu quero que o Guigo fale rapidinho um pouquinho o que é Talkme, o que isso significa. E ele tem um brinde para você. Ele tem um brinde para você hoje, para que você seja abençoado, mas ele tem uma regra também que ele vai colocar. Com certeza. A Talkme, mano, é uma... Eu vou chamar de mano, Pode tá? chamar, não tem Meu problema. irmão, a Talkme é uma plataforma omnichannel, para quem não sabe o que é uma plataforma omnichannel voltada para a área de comunicação integrada e automatizada. Nada mais é do que uma plataforma de atendimento voltados para os canais de texto e voz. Então, se você atende seus clientes pelo WhatsApp, a Talkme serve para você. Se você atende seus clientes por ligação, a Talkme serve para você. Se você atende seus clientes também por e-mail, né? O Talkme também serve para você. E hoje eu falei pro Moisés que eu queria dar uma condição imperdível aqui, tá, Moisés? E Show. isso é só para quem estiver assistindo o Completude Podcast. A gente vai dar aqui 30 dias de plataforma gratuita, sem pagar nenhum valor. Agora tem uma condição, Moisés. Eu não sei como vocês vão ver isso aí. A pessoa tem que curtir, ela tem que fazer um comentário e ela tem que compartilhar. Não sei como tu vai medir isso aí. Perfeito. Mas se você mandar depois esse pessoal, a audiência do Completude Podcast, e a gente comprovar que elas curtiram, compartilhar, não sei como tu vai ver isso aí, mas compartilharam, curtiram e comentaram, pode mandar pra gente que a gente vai conceder 30 dias de plataforma grátis para aqueles empresários que são mentorados pelo Moisés, que recebem todo aquele conteúdo rico do Moisés. A gente sabe que o Moisés tem uma base muito grande aí no seu network de empresários. Então a Talkme ela está se dispondo a isso e a gente vai deixar para essas pessoas que conseguirem fazer isso esses 30 dias de cortesia aí. Show de bola. Para ficar mais fácil, para que a gente consiga de alguma forma organizar isso, vamos fazer assim. O Rafael, que é o cara lá da design da gente, que é o nosso co-host, ele vai colocar, beleza? Ele vai colocar o quê? Ele vai colocar uma imagem e vai... A regra é, você tem que compartilhar, na verdade, você tem que comentar, colocar a hashtag Talkme. Hashtag Talkme, coloca lá, marca uma pessoa, pronto, você já está participando do sorteio que a gente vai fazer. Quantas empresas?
todas. Se for 100, a gente vai dar para 100. Nossa, se for 200, a gente vai dar para 200. Rapaz, isso é único, isso nunca aconteceu. Vai ser só no Completude Podcast. Então pronto, pra gente conseguir organizar isso de uma forma mais tranquila, a gente vai colocar uma postagem lá quando o episódio sair no ar. A gente vai colocar essa postagem e você tem a opção de colocar lá no Instagram Completude Podcast, lá no Instagram do Completude Podcast, você coloca lá a hashtag TalkMe, beleza? Se você... Só lembrando, Moisés, TalkMe vai ter que colocar certinho, tá rapidinho, né? Isso. TALLK.me, então é hashtag desse jeito aqui como tá na minha camisa, tá? Perfeito. Show de bola. Vamos lá. Ó, finalizamos esse momento aqui, que é de parcerias, de parceiros. Agora a gente vai começar aquilo que também é muito, muito, muito importante, de fundamental importância, que é o conteúdo, nosso episódio, que a gente tem aqui mais uma vez reforçando um convidado especial, que é o Rodrigo, é o meu irmão. A gente fica conversando altas horas aí sobre vários assuntos, Bíblia, casamento, família, igreja, e eu tenho certeza absoluta que ele tem muito a acrescentar na tua vida. Antes de ele começar a contar o testemunho dele, a gente vai precisar entender e saber e conhecer um pouquinho mais de quem é o Rodrigo Silva. Vamos lá. Rodrigo Silva é empresário, casado, 42 anos, pai de 2 filhos. Apesar de eu estar residindo em Criciúma, sou belenense, paraense, né? Lá da terra do açaí, do tacacá, né? Da onde Moisés vem, do chibé, dessas coisas todinhas aí, né? E é uma pessoa que já empreende há um tempo, já está casado aí basicamente há 15 anos, né, de casamento que a gente tá, e mais também 2 filhos, o Samuel e o Daniel, né? O Samuel tem 14, desculpe, o Daniel tem 14 anos e o Samuel tem 9 anos, né? Então esse é o Rodrigo Silva aí, filho do Oswaldo e da Ana, que você deve conhecer, quem é o Oswaldo e Ana, muito que bem. são meus pais e pais de Moisés também. O Guigo, ele sempre fala que ele teve essa aptidão para empreender por causa da mamãe, né, mano? Fala aí um pouquinho sobre isso, hein? Sim, o Moisés ele pergunta, mas ele já sabe, né? Mas eu vou responder pro pessoal de casa saber. A nossa mãe, ela desde cedo, ela sempre teve o sonho de ser empresária e começou a empreender muito cedo, né? E aí ela, de alguma forma, ela não conseguiu realizar esse sonho de ser uma grande empreendedora. Então, minha mãe começou ali fazendo quentinha, depois teve um restaurante, não teve sócios muito legais, aí acabou frustrando. E assim, eu e Moisés, a gente via muito, a Bel também, né? A mamãe, sabe, carregando panela na cabeça e vindo da feira com aquele negócio, sabe? Para tentar dar uma vida melhor pra gente. E aí a gente falou, eu pelo menos pensei assim, eu não sei se o Moisés pode dizer isso, eu disse, cara, um dia eu quero empreender porque esse era o sonho da minha mãe e ela não conseguiu. Então, de tanta gente ver a luta, o exemplo da mamãe, a gente tomou isso para si, e hoje basicamente o Moisés é empresário, eu sou empresário, a Bebel também empreende, né, que é a nossa irmã ali, ela tá ali no background da gente, vocês não estão vendo, mas ela empreende. Então esse sonho de empreender vem muito também da garra e da força da mamãe, algo que ela não conseguiu e a gente se inspirou para conseguir empreender, e graças a Deus hoje ela se sente, Moisés, realizada. Sim. Junto da gente pelo que a gente conseguiu e ela não conseguiu, né? Sim, show de bola. Aí eu posso dizer que eu vim atrás, né? Eu digo com essa chama no coração de empreender, eu olho para ele e eu também crio essa paixão pelo empreendedorismo. Mas olha só, o Guigo, que eu chamo ele de Guigo, mas o nome dele é Rodrigo, ele tem uma história muito legal, um testemunho de vida assim, impactante. Eu acompanhei não tão de perto, mas eu estava ali porque sou da família, mas hoje a gente vai centrar esse nosso papo aqui, nossa conversa, do testemunho dele e aquilo que ele entende que Deus tem colocado no coração. E o testemunho dele é centrado na família, naquilo que aconteceu, naquilo que ele viveu, coisas assim que ele vai falar aqui para você. Então fique bem atento, porque a gente tem algo muito forte para falar para você hoje, para você, de alguma forma, ser tocado com aquilo que Deus tem falado no seu coração. E a gente entende, do Completude Podcast, que todo mundo
que tá ouvindo esse episódio tem um propósito grande e se está aqui é porque Deus tem algo para sua vida. Mas, mano, vamos lá. Tu tem um testemunho muito grande sobre a tua família, aquilo que tu viveste anos e anos. Uhum. Mas eu queria que tu começasse sobre a Dani. Como foi que tu conheceste a Dani e como tudo isso começou? Tá. Eu conheci a Dani em meados de 2002 ali, né? Eu frequentava uma igreja chamada Igreja Batista da Pedreira, que o Moisés também fez parte. E a Dani frequentava uma outra igreja, que era a Igreja Batista do Telégrafo, né? E aí a gente, na verdade, frequentava, às vezes, culto de juventude junto, né? E aí foi se conhecendo. E eu conheci a Dani e aí comecei a querer namorar com ela. Ela não me queria muito, né? E aí eu tive que dizer assim, não, fica tranquila. Só quero amizade. Eu só quero amizade. Aquele famoso papo. Só aquela quero ser famosa teu amigo. E aí eu falei, não, Dani, só quero ser teu amigo e tal. E aí ela, não, tudo bem, então se tu só quer ser meu amigo, olha, quero ser aquele teu amigo que vai te deixar em casa. E de todos os jeitos, às vezes era de ônibus, quando não tinha dinheiro do ônibus era de cargueira, né? Porque não Eu sabe... lembro, velho, eu lembro. Botava a Dani na frente na cargueira. E aí pedalava até a casa dela, que é a cargueira, mas a gente falou sobre a mamãe aqui. Era geralmente quando eu, tu, Abel, o papai, levava as marmitas para fazer a entrega. Então, às vezes, quando não tinha dinheiro no ônibus, era na cargueira mesmo que a gente levava. Então, desde ali eu percebi que a Dani era uma... apesar de vir de uma família que não era rica, mas tinha... O pai estabilizado, né? Pai policial civil, ganhava bem e tudo mais. E eu senti que eles sempre me trataram bem, me receberam bem, meio que me adotaram como filho mesmo, né? A pessoa costuma dizer que quando a filha casa, ela ganha um segundo filho, Sim. A mãe da esposa, né? E aí eu conheci a Dani, a gente começou a namorar, ela acabou saindo do Telégrafo, vindo pra Pedreira, né? E a nossa jornada começou ali, ela mudou de igreja e a gente continuou ali namorando e hoje já se fazem aí basicamente 21 anos que eu tô com a Dani nessa trajetória. E chegou o momento que o pedido de casamento. Uhum. Tu casaste cedo. Sim. Não sei como era, não lembro direito como era a tua condição financeira, mas como foi essa situação aí? Eu comecei a namorar com a Dani, eu tinha o quê? Nasci em 81, em 2002, vamos supor aí uns 21 anos, né? A gente era novo, a gente amadureceu muito rápido, né? Mas a condição de vida que a mamãe proporcionou pra gente era uma condição que ou tu amadurecia ou tu amadurecia, não tinha outra circunstância. Nós começamos a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos, a mamãe teve mercadinho, essas coisas, então a gente começou a trabalhar desde muito cedo. E era natural que, apesar de eu morar aqui em Criciúma, as pessoas têm um relacionamento, elas se relacionam e casam mais cedo. Lá em Belém, ali por volta de 27, 28, enquanto a média de idade que as pessoas casam aqui em Criciúma é de 20 anos, né? E aí eu... É mesmo? Aqui é. E aí, o que acontece? A gente começou a namorar, e aí, namorar muito tempo... Às vezes é complicado, né? A gente sabe por quê. E aí eu falei assim, olha, eu quero noivar. Na verdade eu disse que eu queria casar, a mãe dela não achou muito bom. Vocês vão casar como? Sem condição. Né? Você não tem condição e tal. Eu falei, não, vamos noivar. Não, ela disse, olha, então eu permito noivar. Então beleza. E a gente noivou, né? E aí ele ficou um tempo noivo. E aí depois eu cheguei com a minha sogra e falei, não, minha sogra, não dá. Entendeu? Eu já tô com 6 anos aqui entre namoro e noivado. 6 anos foi? Entre namoro e noivado. Então eu falei assim, cara, tenho que casar agora. Eu queria que fosse com a aprovação de vocês, porque a gente já é maior de idade, né? Então eu quero a bênção de vocês e tudo mais. E aí depois de muita insistência, não, tá bom, então vamos casar, né? E aí ela permitiu, né? A gente se organizou pro casamento. Teve algumas curiosidades, né? Dentro da festa, minha sogra sempre é muito organizada, né? E a gente começou a pagar a festa muito antes, né? Mas no dia do meu casamento aconteceram algumas peculiaridades assim, bem engraçadas, assim, que às vezes é aquela coisa que tu tem assim, vou matar minha sogra porque ela fez isso. Mas assim, ó, a gente começou pagou a festa. Rapaz, aconteceu de tudo. A gente pediu na festa Coca-Cola. Tô fazendo até mais chão da Coca-Cola aqui. Coca-Cola, Guaraná Antártica. E a mulher só levou Soberano e Fly, né?
O suco era servido naquelas garrafas antigas, o bolo foi podre. Eu lembro disso. A igreja tava horrível, Meu a organização. Deus, Eu lembro eu lembro. quero até agradecer aqui a Sandra, depois eu vou compartilhar esse episódio com ela aí. A Sandra deu uma ajuda, organizou Mas a igreja. A Elied também, né? A Elied também. E aí a igreja tava horrível, a organização, e ela organizou, a Dani chorou muito nesse dia. E eu lembro, cara, depois de tudo, eu falei, rapaz, agora acabou o casamento. Será que isso era um sinal? Esse. Acabou o casamento. O que aconteceu no Eu vou futuro? pegar a Dani e vou levar pro hotel, porque eu quero aproveitar e já começar a lua de mel aqui, que a gente tava com a passagem comprada pra Fortaleza, a Bel morava em Fortaleza nessa época, né? E aí, cara, minha sogra falou, não, ninguém vai pra hotel, vai todo mundo pra casa e vai dormir lá em casa, tá chovendo muito, o Calandrinho, que é o pai da Dani, já dirigiu a noite inteira, não vai. Aí eu falei, minha sogra, como é que não vai? Eu tô casado, eu quero minha lua de mel. Não vai, todo mundo pra casa. E Moisés foi assim, foi um pós-casamento horrível, eu dormi na rede, entendeu? A Dani dormiu separada de mim. Mas enfim, casamos, deu certo, e aí, como eu te falei, né, já tem uma longa jornada aí que a gente tá junto. Rapaz, foi... Eu lembro de alguns momentos desse aí, eu lembro que na recepção, onde foi a recepção, eu lembro dos desafios e tudo isso mais. Mas o que acontece? Eu sei parte da tua história, eu escutei o teu testemunho. Quando a gente pensa em casar, a gente acha que vai ser... Não sei se tu tinha essa mesma ideia, né? Ideia, né? Tudo... Mil maravilhas. Mil maravilhas. Vai dar tudo certo. A gente não vai ter mais problema. A gente vai crescer financeiramente. Vai dar tudo certo. Agora as coisas vão fluir de uma forma incrível. E foi assim que aconteceu, não? Não. Na verdade, assim, quando eu casei com a Dani, eu comecei a empreender muito cedo, né? Eu comecei trabalhando como operador de telemarketing, né? Numa grande editora aqui do Brasil. Na época a gente vendia revista por telefone. Sim. Hoje isso não existe mais, né? Eu aprendi o trabalho muito cedo. Com um ano eu falei, rapaz, eu vou montar esse negócio pra mim aí. Isso é fácil. O Moisés chegou até a trabalhar comigo na época, não foi? Supervisor de telemarketing. E aí eu montei o negócio. O negócio, assim, lógico, a gente muito novo, 20 e poucos anos, né? Mas o negócio andou aos troncos e barrancos, a gente não entendia muita coisa, então foi fazendo as coisas meio sem que experiência, mas andaram. E aí eu lembro que quando eu casei com a Dani, a situação tava até mais ou menos, sabe, cara? Eu tava tirando uma grana boa, dava pra sustentar, tava pensando em comprar um carro e tudo mais. Provei pra minha sogra que eu tinha condições de casar, de sustentar a Dani, que essa é a principal preocupação da mãe e do pai, né? Sim. Cara, tu vai tirar minha filha daqui de casa, tu tem condições de sustentar, né? Ela, né? E tudo mais, né? Então, assim, eu provei e disse, não, eu tenho as condições, eu tô assim, assado, cozido, então beleza. Então a gente autoriza, vai casar, a gente casou. E aí, cara, só que o que aconteceu? Depois de 6 meses que eu casei com a Dani, eu quebrei. Assim, as coisas afundaram mesmo, E foi ruim. da editora lá. Na editora, as coisas foi assim, com a digitalização das coisas, a internet, as pessoas começaram a ler muita matéria pela internet, né? Sim. Então, às vezes, não fazia mais sentido tu comprar uma revista para chegar na tua casa e tu ler aquela revista, né? Então, simplesmente a gente quebrou, cara. Quebrou e passou uma situação, assim, extremamente difícil, assim, muito complicada, Moisés. A ponto assim, eu sei que às vezes dá vergonha de falar um pouco disso, mas só para te ter uma ideia do que eu passei com a Dani trabalhava na Vivo na época, então só o salário dela basicamente só dava para pagar o aluguel, né? A gente, às vezes eu não tinha dinheiro nem para se alimentar, né, direito. Cara, e eu lembro assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá, gente? Assim, mas é a minha história de vida, sim. eu vou comentar aqui. Às vezes a água estava atrasada, o cara chegava lá para cortar água e eu não tinha nem dinheiro de pagar a propina pro cara não cortar água. Os R$5, né? Os R$5. Aí batia lá na casa da vizinha, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem água, não posso e tal, tudo mais. Só tem R$5 aí pra me arrumar, a vizinha ficava com pena. Aí dava R$5, eu pagava o cara e às vezes ganhava um fôlego a mais pra, quem sabe, daqui a 4 dias ele ia voltar de novo, né? Ia acontecer. Isso aconteceu direto na minha vida, com luz, com água, né? A gente, por muito tempo, também passou algumas dificuldades. Não passamos fome, mas para se alimentar. E as coisas foram só degringolando, Moisés, a ponto da gente ficar basicamente 3, 4 meses com aluguel atrasado. E naquela época, hoje a ação de despejo é mais rápido, né? Mas naquela época, demorava-se 3 meses para você entrar com uma ação de despejo, né? E eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer. A mamãe também ajudou muito naquela época. O Moisés acho que o Moisés ainda nem trabalhava nessa época, né? Moisés só estudava, Moisés era mais novo.
E aí eu lembro que surgiu uma proposta da imobiliária, falou assim, ó, Rodrigo, é o seguinte, tem duas situações para ti. Tu casou que ano mesmo? Eu casei dia 21 de abril de 2007. Tá. E aí a imobiliária chegou e falou assim, ó, tem duas situações, o proprietário está querendo vender a casa, né? Então, assim, se você aceitar entregar a casa e se mudar daqui, a gente perdoa todos os aluguéis atrasados. Já foi uma bênção, então. Foi uma bênção, mas eu digo assim, pra onde eu vou? Eu vou morar debaixo da ponte, pô. Pior, né, Entendeu? E aí a mamãe, assim, vendo a situação, chegou, conversou com a minha sogra, disse o que estava acontecendo, sem eu saber, né? E depois minha sogra me chamou e falou assim, não, Rodrigo, isso é verdade? Eu falei, é verdade. Pô, Rodrigo, eu sabia, não era pra casar. E eu vi aquela ladainha, aquele negócio. Depois ela vai assistir esse episódio e ela vai brigar, mas é verdade. E aí eu ouvi e tal, falei, não tem jeito. Assim, as pessoas não entendem muito bem como é a vida de empresário, né? Ele ofereceu, eu acabei me mudando pra lá. E aí ela construiu um puxadinho lá em cima e a gente foi morar na casa da minha sogra. Então, assim, meu casamento começou muito com essa turbulência, sabe, Moisés? De a gente não saber, casou 6 meses depois, tá passando essa dificuldade e tal, às vezes não ter dinheiro para pagar água, pagar a luz, e a gente foi morar com a minha sogra nesse período aí, que foi um período que, graças a Deus que ela deu esse amparo, nos ajudou, porque eu não sei se ela não tivesse ajudado, como seria. Deus talvez, com certeza, teria dado outro jeito, mas a gente estava sofrendo, inclusive, um risco de uma ação de despejo, realmente. Seria horrível, né? Sim. Os caras chegarem lá, pegarem tuas coisas, botar tudo no meio da rua, né? Seria muito vergonhoso. E nesse... Como é que tava? Porque assim, quando a gente passa por momentos desse, mano, a gente tem um conflito muito grande interno. Uhum. E eu que trabalho com essa parte de comportamento, emoções, inteligência emocional, o que passava pela tua cabeça nessa era? Assim, tipo, desistir de tudo, vou acabar, o que passava? Não, o que tava acontecendo tu fala do ti? Casamento... Dentro de ti, internamente, o que tu pensava, como é que estavam tuas emoções, desistir, porque assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho, o que ganho não dá pra sustentar. Não, nem ganhava nada, né? Eu tava quebrado. Tu não ganhava nada, mas a Dani trabalhava, né? O que tava passando nesse momento? Em alguns momentos eu fiquei pensando se eu tinha cometido um erro, tá? De dizer assim, será que eu errei, cara, em ter casado mesmo? Não era pra eu ter casado? Mas por que será que Deus permitiu, né? Mas eu, por muitas vezes, assim, fiquei bem triste. A gente veio de uma vida em que a gente passou muita escassez, né? Mas a gente sabe disso. E aí eu falei, pô, cara, casei, já passei a minha infância todinha, escassez, será que eu vou passar isso de novo? Então, assim, eu vou te dizer que eu não pensei em desistir, né? Eu sempre fui um cara de muita fé, de confiar muito em Deus. Mas eu te falo que foi momentos muito difíceis pra mim, cara. Eu fiquei assim, bem triste, a ponto de questionar qual era o propósito de Deus pra minha vida, pra aquele casamento. Porque eu falava assim, cara, eu questionava assim, eu não acredito que Deus deixou eu casar pra ficar passando necessidade. Sim. Então, algum propósito teu. Eu fui entender depois qual foi o propósito que eu fui para casa da minha sogra depois, né? Mas na época eu não entendi o propósito. Então, assim, eu fiquei convivendo, assim, apesar da minha sogra ter dado apoio, ter sido muito legal, não é legal pra mãe, às vezes, poxa, existe um ditado que a gente sabe muito bem lá, eu acho que isso deve acontecer no Brasil inteiro, né? Mas que quem diz assim, ó, quem casa quer casa. Perfeito. Né? Então, assim, a própria Bíblia fala, olha, quando o homem casar, deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher e serão uma só carne. Então, a própria Bíblia já recomenda que quando você casar, você tem que partir da casa da sua mãe e não voltar para casa da sua mãe, né? Então, isso também me incomodava, né? Mas eu fui sempre um cara que apesar de ficar bastante triste, às vezes deprimido, eu ficava assim, cara, vamos ver, eu vou viver e vou ver o que Deus vai fazer, né? Cara, é muito forte. Porque eu acredito muito que um dos maiores problemas hoje dentro de um casamento e que muitas vezes acaba com o casamento... Situação financeira. Financeira. A gente entende que isso é um dos problemas que mais afundam o casamento. Uhum. Contigo e com a Dani, como foi vocês passarem a intimidade de vocês, a vida de vocês, o relacionamento, ou como foi isso? Moisés, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai se surpreender, por incrível que pareça. Olha só, olha como assim, o que eu quero te dizer hoje aqui. É que grande parte das coisas que acontecem na vida de um casal, e assim, hoje o número de divórcios só tem crescido, né? Hoje é normal, cara. O casamento é como um filme.
Eu entro, se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu saio fora, entendeu? Então as pessoas perderam o propósito do casamento, elas não entendem mais o que é casamento. As pessoas não sabem, elas não sabem por que elas casam. Mas assim, um sinal a Dani me deu. Quando ela andava de cargueira comigo, Perfeito. quando ela andava, sabe, ela na cargueira e botava ali na bicicleta, ela me deu um sinal dizendo assim, ó, eu vou estar contigo independente da tua condição financeira. Então, por incrível que pareça, as dificuldades que eu vou te falar agora que eu passei com a Dani não foi por problemas financeiros. Entendeu? Nossa. Não. Então, assim, a Dani ficou, ela não abria a mão, ficava com raiva de quem falava. Ela dizia, olha, eu escolhi com o meu marido, então é assim. Ou seja, tu também ouvia coisas. É isso que Muito pessoas falavam. de muita gente. Pô, o Rodrigo fica com esse sonho de empreender, é um fracassado e tal, manda procurar emprego. E pelo assim, por incrível que pareça, mas eu colocava currículo, cara, currículo. Eu era chamado para as entrevistas e depois, porque eu não queria ir, tá? Eu não queria ir. Eu ia obrigado pela minha sogra, às vezes por outras pessoas que me influenciavam, mas eu dizia assim, cara, eu sou chamado e aí eu não aprovo. Aí eu perguntava depois assim, Dani, tenta falar com aquela menina lá do RH que tu conhece, por que eu não fui aprovada? Qualificado demais pra função. Aí eu falei, cara, o cara que tem qualidade não consegue emprego porque tem qualificação. É uma dicotomia, né? Mas assim, eu colocava currículo e nunca fui chamado, sabe? E aí, por incrível que pareça, quando eu mudei para casa da minha sogra, as coisas, depois de um tempo, começaram a melhorar demais e a gente começou a crescer. Então, foi só eu mudar para casa da minha sogra, depois de uns 8, 9 meses, mas os negócios deram uma guinada de uma tal forma que foi inacreditável. Assim, eu ganhei tanto dinheiro, que eu não acreditava naquela grana que eu estava ganhando, sabe? Sim. Então, assim, os problemas que eu passei com a Dani não foram por causa de problemas financeiros. A Dani suportou muito bem essa questão financeira, ela ficou do meu lado, todo mundo me apoiou também, minha sogra ficou muito do meu lado, sou muito grato a ela, mamãe, papai, vocês também, todo mundo, toda a família é muito importante nesse momento. Mas o problema que eu passei com a Dani, cara, foi outro, sabe? E esse problema começou principalmente depois que o Daniel nasceu, né? Eu lembro que quando eu comecei... Antes do Daniel tava tudo bem. Assim, não estava tudo bem. Quando eu falo questão, tirando a questão financeira, eu falo de um relacionamento saudável. Sim. E olha que engraçado, né, Moisés? Pra te ver que a felicidade não tá no dinheiro, né, cara? Sim, perfeito. A gente pensa assim, porque se eu tivesse mais grana e tal, tudo mais, apesar dessa estatística que tu diz ser verdadeira, existe um outro lado que a gente tem que olhar o que tá por detrás. Por que as pessoas se separam por dinheiro, né? Porque quando a gente tá lá no altar, tu promete na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte nos separe, né? Então o erro não está na condição. O erro está em que, na tua forma distorcida e esquizofrênica de como tu enxerga o casamento. Porque é quase que uma esquizofrenia hoje o que a gente está enxergando, né? Então, assim... as coisas melhoraram, a gente começou inclusive a ampliar, fez algumas reformas na casa, ampliou a casa. Eu lembro que a Dani disse assim, olha, agora é hora de engravidar, né? E eu falei, tá, então vamos, tô feliz, ter um filho agora e tudo mais. Eu lembro que a Dani engravidou do Daniel e a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer agora? Vamos construir eu lembro que eu tinha até dinheiro já separado para comprar um carro, né? Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, dinheiro depois a gente junta, vamos construir um quarto pro neném. Não, beleza. Construiu o quarto pro neném, fomos ampliando as coisas. E a Dani engravidou e teve filho. E eu acho que o grande problema do meu casamento aconteceu depois que o Daniel nasceu, né? Sim. E isso é um ponto de advertência que eu vou colocar aqui. A Dani não está aqui, lógico, para falar comigo, mas a gente já deu esse testemunho em outros lugares. E a Dani pontua muito que a mulher, quando ela tem um filho, ela é mãe, mas ela não deixa de ser esposa, né? E os problemas começaram muito aí. E aí a Dani, quando teve o filho, ela voltou os olhos só para o Daniel, né? E aos poucos ela foi me deixando de lado, às vezes me esquecendo, né? E aí eu acho que é o problema, aí sim eu acho que mora um problema muito grave, sabe? Que eu acho que é quando Satanás começa a passar a perna no casal, que é principalmente quando atinge a área sexual, né? Então, a gente começou a ter problemas no relacionamento e a nossa área sexual foi muito fortemente atingida, né? E o apóstolo Paulo, ele fala ele fala algo na Bíblia, que esse negócio da área sexual é tão forte, tão intensa, que ele fala assim, olha, o marido, quando está com a mulher, o corpo dele não pertence a ela e o corpo dela não pertence a ele. Então, eles não devem se negar um ao outro, a não ser que seja para jejum, se santificar, ou em outras linguagens fala o jejum. E ele diz, Moisés, e não por muito tempo, para que Satanás não venha e lhe passe a perna. E
eu e a Dani não observamos esse direito, a gente não vigiou. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Satanás veio também, né, mano? E passou a perna. E aí, o que eu quero dizer com passar a perna? Eu comecei a ter deficiência na área sexual com a Dani, a gente começou a não ter relação. Eu não sei se eu posso falar algo mais. Pode. Começou a não transar mais, né? Fazer mais sexo. E aí, velho, eu lembro que eu já sempre trabalhei com tecnologia, computador, né? E aí eu comecei a olhar sites pornográficos e tal. Comecei ali olhando, vendo as coisas e tal. Mas eu costumo dizer que, no meu testemunho que eu já dei em outro lugar, que um abismo chama outro abismo, né? A Bíblia fala. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso. E aí chegou uma hora que a pornografia ela não sustenta mais o cara, né? E aí eu comecei a ter aqueles relacionamentos de namoro virtual pela internet. Sim. Comecei a me relacionar, então tu começa a ter relação virtual pela câmera e tal, a pessoa do outro lado, né? Sim. E aí, só que eu comecei e tal, a Dani descobriu isso. Pegou a senha lá, eu lembro. Descobriu. Não, ela não me viu. Tá. Ela descobriu. E aí naquela época a gente adicionava a pessoa pelo MSN, não sei se tu lembra disso. Sim. E aí a gente tinha webcam, já tinha chamada por vídeo ali. E a Dani descobriu, pô, foi um chororô. Ela disse que eu tava traindo ela, que era um absurdo aquilo. Eu ainda tentei argumentar, pô, Dani, tá difícil as coisas, a gente não tá tendo relação, mas não, tudo bem, nada que justifique meu erro e tal. A gente conversou, eu pedi desculpa e ela me perdoou, aceitou, né? E aí eu disse, não, beleza, tá bom. E as coisas foram correndo, né? E aí ela me perdoou, desculpou e a gente, tipo assim, não terminou, não aconteceu nada, ela não contou pra ninguém, aquilo ficou só entre a gente e abafou, né? Só que o que aconteceu? Posso continuar? Pode então, ir, e aí ir. o que aconteceu? Eu falei assim, rapaz, eu tenho que ter cuidado agora. Não, eu não pensei isso, minto. Depois de um tempo, só que, assim, o que aconteceu? Aí eu peguei, ela me perdoou e tal, mas na área sexual a relação não melhorava, né? Então eu tinha 29, acho que 29 anos mais ou menos. Cara, Moisés pode falar disso, que ele é um cara que entende de hormônio pra caramba. Os hormônios do homem, com essa idade, eles estão explodindo. Então, assim, às vezes a gente não olha muito pra isso, né? Às vezes a gente pega um cara que é alcoólatra, por exemplo, um cara que é viciado em droga, é muita química, né? Sim. Então, quando o cara é muito tempo viciado, ele entra em abstinência, ele precisa daquilo. A procrastinação também, assim. Também. Desculpa, a prostituição. O que a gente assiste os sites, como é? A pornografia. Pornografia, sim. E aí eu falei assim, e os hormônios do homem, eles estão ali, eles de alguma forma precisam, né, dar vazão para aquilo. Só para ter uma ideia, o papai teve câncer na próstata e eu fiquei admirado que eu descobri que um dos motivos que causa o câncer da próstata é a diminuição da atividade sexual. Sim. Né? Então, assim, o homem foi feito. Assim, Deus não fez o homem e a mulher e chamou o capeta para fazer o sexo, entendeu? Então, o sexo ele faz parte do plano de Deus também, né? Como você trata o sexo é que pode ser certo ou errado, né? Ele pode se tornar lícito ou ilícito. Mas o homem, Deus deu isso para um homem, não só como forma de procriação, mas como de prazer para ele ter com a sua esposa, né? Então, as coisas não foram melhorando e aí a tentação veio de novo. E aquilo que o apóstolo Paulo, não se negue por muito tempo, a não ser que seja para santificação, porque senão vem o inimigo de vossas almas e passa a perna em vocês. E aí eu falei, não, cara, não dá. Só que agora eu não vou fazer nada pelo computador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar num site de, sei lá, de prostituição. E eu lembro que existia um site de garotas de luxo na época, né? E aí Intencionalmente. Intencionalmente mesmo, né? Tu foi lá procurar. E aí eu ficava olhando, ai, será que eu chamo? Será que eu não chamo? E olha só, eu já tava ganhando grana. Sim. Né? A conta tava ali boa, tava abarrotada. Na época eu lembro que para sair com uma acompanhante de luxo ali era algo em torno de 300, 350 reais. Eu tinha essa grana. Sim. Até que teve um dia que eu criei coragem e disse, vou chamar a primeira. Chamei a primeira e saí. E daí, mano, não parou mais, porque fazer isso é que nem coçar, então basta começar, entendeu? E eu fui saindo com garotas de luxo, né, companhia de luxo, todas elas muito bonitas, bem tratadas, né? Só que teve um tempo também que sair com garota de luxo já não satisfazia mais, porque, assim, apesar das prostitutas e das acompanhantes de luxo terem isso como um meio profissional, né? Não é apesar, né? Elas têm isso como um meio profissional. Então, eu sou um produto. Elas não sentem prazer. É raro, né? Eu não posso generalizar logo, né? Mas é raro, né? Sim. E aí chegou um tempo que eu disse, cara,
o sexo já não preenchia mais o meu coração. Eu queria algo que... O que estava acontecendo no meu relacionamento não era só mais carne. Era o coração que estava ficando vazio, né? Perfeito. Quando você casa, na verdade, a sua esposa ela é como se fosse a cara metade. Ela vem para complementar algo que você não tem. É por isso que às vezes eu conversando contigo, e eu quero deixar isso claro aqui, a tua esposa ela não pode ser 100% a tua felicidade. Sim. E nem teu esposo 100% a tua felicidade. Porque se tu for 100% a felicidade da tua esposa, você já não tem felicidade, você já não Sim. tem vida, ela sugou a tua alma, assim do esposo também. Então existia um vazio que o sexo, essas coisas já não preenchiam mais, né? E aí eu falei, mano, eu vou começar a me envolver com outras pessoas que não sejam da área da prostituição. E aí eu comecei a me envolver com garotas que eram foras, né? Comecei a me envolver, conhecer e tal. E, mano, o que eu posso te dizer que foi muita mulher que eu me envolvi depois que eu saí desse meio da prostituição, né? E, cara, chegou um tempo que eu cheguei assim, velho, aquilo tava assim... Porque isso vai te fazendo mal, né? Acaba te incomodando, existe assim... eu sei que talvez eu possa gerar uma coisa aqui que vai gerar um monte de polêmica, né? Mas, assim, Deus, ele não te abandona quando tu tá... tu pode estar... Davi fala que se eu subir aos mais altos céus, tu estarás comigo, e se eu descer ao mais profundo abismo, tu estarás comigo. Então, assim... eu sei que eu vou falar isso aqui, não sei se tu vai se chatear, mas quando eu entrava no motel com prostituta ou mulheres, Deus não ficava do lado de fora. Sim. Ele entrava comigo, entendeu? Perfeito. Então, assim, isso de alguma forma me incomodava demais e foi me incomodando a ponto de eu chegar um dia e eu fazendo uma oração, eu falei, cara, eu não quero levar isso pro caixão, entendeu? Eu não quero levar isso pro caixão. Eu lembro que tu conta uma situação... E tu pode ficar à vontade pra falar, tá? Tá. Eu lembro que tu conta uma situação de tu tá lá no motel e aí a prostituta teve uma situação lá. Conta aí. É engraçado, eu não ia contar essa, tu lembrou? Cara, foi. Eu lembro que às vezes eu orava assim, e orava, só que assim, eu ficava triste, ficava deprimido, mas aquilo às vezes passava no dia a dia, tu ia fazendo outras coisas, né? Mas, cara, teve um dia que, assim, eu tava bem pra baixo, assim... o que eu posso te dizer, mas acho que o meu casamento ali já tinha acabado, tá? Sim. Ele já não existia, ele era um casamento de fachada, cara, entendeu? E aí, a grande dificuldade é que as pessoas, às vezes, tendem a admitir isso, né? Então, eu não percebia, mas ele já tinha ido pro ralo. A Dani não sabia de nada. Não sabia de nada. Aí, teve um dia que eu fui eu saí com uma pessoa, né? Com uma mulher e fui pra louco isso. Antes de eu falar isso que tu falou, teve uma vez que eu saí com uma... E pra quem não sabe, a gente é cristão, né? A gente é crente, né? E aí eu tocava, pra quem não sabe, no louvor da igreja. E aí teve um dia que eu tinha acabado de sair do motel com uma prostituta, com uma acompanhante. Quando eu fui tocar, quem que tava sentado no banco da frente? A acompanhante. Que doido. Rapaz, eu olhei aquilo ali, eu falei, rapaz, eu não acredito, isso aqui é algum sinal de Deus, não é possível. E eu não sabia onde me enterrar. Eu lembro que eu tocava teclado e eu tava tocando assim, abaixando a cabeça, e as pessoas pensavam assim, cara, tá estranho o Rodrigo trocando naquele dia, porque eu tava com tanta vergonha. Eu falei, cara, assim, sabe, aquela vergonha assim de dizer, cara, não é possível, sabe? Sim. Teve uma outra vez, que foi esse caso que tu falou, que eu fui pra também saí pro motel com uma companhia de luxo. E aí a gente, quando acabou de ter relação, ela falou assim, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Será que ela vai querer pedir mais dinheiro, essas coisas? Eu falei, pode falar. Ela falou, olha só, não fica triste. Fica tranquilo, que Deus sabe da intenção do teu coração. Que doido. Aí eu falei assim, eu fiquei olhando, eu não acreditei naquilo. Isso foi depois daquela que eu tava tocando e a menina tava no banco da frente da igreja. Ela falou, Deus sabe da tua situação, Ele sabe que você é uma pessoa que tá passando esses problemas, mas Ele sabe que a sua intenção não é essa, Ele sabe que você não tá feliz, e tu pode ter certeza que Ele vai restaurar o teu relacionamento e tal, e as coisas vão mudar. Moisés, eu saí daquilo ali, eu falei, velho, se eu fumasse maconha ou cheirasse cocaína, eu vou dizer que era o pó que eu tava cheirando, porque não era possível aquilo. Eu falei, cara, como é que essa pessoa falou isso pra mim aqui dentro, sabe? Mas assim, Moisés, é complicado, tem muita prostituta, garota de programa que faz isso, cara, e que conhece a Deus, conhece a verdade, que a gente às vezes julga isso de uma forma e não sabe por que essas pessoas estão lá desse meio. E às vezes a gente não olha com carinho, não olha com amor, a gente quer pisar nessas pessoas, fazer. Então eu passei a olhar, inclusive, o que para nós cristãos, né, é a corja
né, Perfeito. dos pecadores até com uma maneira e um olhar diferente, né? Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa história que tu contou foi mais ou menos dentro dessa forma, né? E aí, Moisés, só dando continuidade aqui rapidinho, quando eu comecei a me envolver com pessoas e fui me envolvendo com outras mulheres, aí eu já não queria mais saber de prostituta, tá? Eu queria preencher um outro vazio que estava dentro do meu coração. E aí teve um dia que eu orei pra Deus, eu falei, rapaz, não é possível que eu vou levar isso pro caixão, velho. Porque assim, ó, Moisés, é incrível como Deus, ele realmente ele atende as nossas orações, sabe? E eu falei, rapaz, não é possível que eu vou levar isso pro caixão e a Dani, eu vou morrer. E a Dani vai morrer, ela não vai saber disso. Eu não queria, pra mim aquela situação não tinha mais jeito, entendeu? É porque eu ia mentir até a morte, mano. Eu ia pro caixão e eu ia levar esse segredo comigo, né? E eu cheguei, eu disse, Deus, se existe uma solução de eu um dia contar, me libertar, porque Moisés, a impressão que eu tinha é como se eu estivesse carregando correntes, cara, como se eu tivesse escravizado, sabe? É como se o cadáver, né, da velha natureza, ele tava assim, com um peso tão grande sobre mim que eu não conseguia mais respirar, sabe? E aí eu falei assim, velho, será que eu vou levar isso pro caixão? Beleza, eu orei, tinha meus momentos com Deus, mesmo enlameado com muita coisa. E aí teve um dia, velho, que eu conheci uma pessoa, né? Vocês sabem dessa história. Sim. E eu nunca me apaixonava por ninguém, né? Eu até criticava as pessoas, pô, o cara tem amante, velho, como é que o cara se apaixona pela amante e tal, não sei o quê. E eu conheci uma pessoa, e eu até falei isso na igreja lá em Salvador, é uma coisa que às vezes choca, mas talvez essa pessoa que eu conheci, talvez ela foi a salvação para aquilo a qual eu estava inserido. E por que eu digo isso? Eu explico, tá? Sim. Não que ela foi a salvação, mas que Deus queria parar aquilo de uma maneira e ele precisava parar. Porque se eu não me apaixonasse por ninguém, eu não ia conseguir, eu ia viver naquela situação, ia ser um ciclo eterno. Perfeito. E, velho, foi aí. Eu me apaixonei por uma pessoa, eu nunca, e eu me envolvi profundamente por essa pessoa, a ponto de, quando você se apaixona, envolve paixão, é outra coisa, né? Então eu não consegui mais esconder. E teve um tempo que a Dani... Tu falou com a Dani? Não. Teve um tempo que eu lembro que eu até fui pro aniversário dessa pessoa. Eu até contei isso pra Dani, só que a Dani não sabia que eu estava envolvido com essa pessoa, né? Essa pessoa, inclusive, trabalhava comigo na empresa. E aí, eu cheguei e falei, cara, quando eu voltei de lá, eu falei, rapaz, eu não sei mais, eu não consigo mais esconder isso. E eu lembro que eu conversei até com o Leandro, né? Aí o Leandro até me deu uma palavra muito legal. Ele disse, Rodrigo, vai escutando essa música no caminho. E eu fui escutando aquela música no caminho. Eu falei, rapaz, eu tenho que contar isso hoje, porque eu não aguento. Eu tô até aqui, eu vou ter que contar pra Dani. E é engraçado que a Bel já tava conversando com a Dani não sabia porque eu tava diferente, tinha mudado, assim, porque depois foi eu que mudei, né? Sim. E a Bel pediu pra Dani começar a orar e dizer, Dani, ora a Deus e pede para que tudo que esteja oculto possa ser revelado. Caraca. E quando eu cheguei em casa, velho, que eu deitei na cama... E a Bel não sabia também? Não, a Bel, acho que... Cadê a Bel? Bel sabia, Bel? A Bel já sabia, já. Eu já sabia. E aí, o que acontece? Quando eu deitei na cama, a música que eu falei assim pra Deus, Deus, me dá um sinal que é pra eu falar isso pra Dani. Porque se o Senhor me der um sinal forte, eu vou falar mesmo com medo, eu vou contar toda a história, não vai sobrar nada. Aí a música que o Leandro deu pra eu escutar no caminho, quando eu tava indo no carro, quando eu cheguei, era a mesma música que a Dani tava assistindo quando eu tava deitado. Velho. Mano, eu contei tudo. Eu vomitei naquele dia, tudo, das prostitutas, tudo. Meu Deus. Eu contei de todas as meninas que eu fiquei. Eu não falei o nome das prostitutas todas, porque foram muitas. Eu acho que eu vou te falar, assim, foi absurdo o que eu fiquei de mulheres, né? Mas eu contei do nome das pessoas que ela conhecia, da qual que ela não conhecia. E eu lembro que a Dani foi pro banheiro, chorou de alívio, cara. Chorou de alívio, chorou com muito alívio. Ela ligou pra Bel, acho que ela ligou pra ti no mesmo dia, não foi, Bel? Ela ligou pra Bel, contou, elas oraram junto, que a Bel sempre foi muito amiga da Dani, né? Da Josi também, a Josi não vai ficar com ciúme lá. Uhum. Mas sempre foi muito amiga da Dani. E aí, cara, eu não consegui mais esconder. E aí eu costumo dizer, mano, que pra uma semente nascer, a outra precisa morrer. A glória da segunda casa tinha que ser muito maior do que a segunda. Então, assim, meu casamento, ele tinha que acabar para que o outro pudesse ser consumado, né? E eu não consegui, cara. Eu não consegui, mesmo depois de contando pra Dani, eu tava muito apaixonado, deixar de sair com essa menina. Chegou um tempo que a Dani me botou na parede. Não, botou na parede. Olha, tu escolhe, tu deixa ela ou tu sai de casa. E eu resolvi sair de casa. Sim.
Peguei minhas malas, foi uma cena horrível pra mim. Meu filho chorando, agarrado na Meu Dani. Deus. Chorando, Moisés chorando, agarrado. O Daniel. Dizendo Daniel, né? Dizendo, o Samuel era muito pequeno ainda, né? Não entendia isso. Dizendo, papai não vai, papai não vai, papai não vai, não vai. Eu peguei minhas malas e fui. A princípio, a mamãe, como uma forma de me proteger, me botou na casa dela, porque a mamãe disse, peraí, ele saiu de casa. Agora aqui ele vai estar seguro, né? E, só que, mais ou menos, eu morei na casa da mamãe, às vezes eu morava na casa da mamãe um pouco, às vezes na casa dela, um pouco na casa da mamãe, um pouco na casa dela. E a Dani foi vivendo, mano, um processo também, não só eu, que eu posso te dizer, de transformação. Não só no nosso casamento, de tratamento também na vida dela. Uma vez eu escutei um pastor falar algo que fez muito sentido para mim. Eu até me esqueci o nome do pastor, eu esqueci o nome dele. Mas ele falou uma coisa que é verdade. Olha essa daí. Quando Deus foi fazer a mulher, o que ele fez com Adão? Ele adormeceu, né? Só que esse adormeceu que tu tá falando, no sentido literal, não é dormir, né? Uhum. Na verdade, ele morreu. Deus matou Adão e tirou da costela dele e para fazer a mulher. Quando a igreja foi nascer, quando foi que a igreja nasceu? Depois que Cristo nasceu. Sim, morreu. E quando o soldado, em vez de quebrar o osso dele, que não podia ser quebrado, porque Isaías já tinha profetizado, o que ele fez? Ele furou com uma lança aqui do lado para saber se ele estava morto. O que saiu de lá? Sangue. A igreja foi formada do sangue, a mulher de Adão. Então, uma coisa que eu entendi é que tudo aquilo que aconteceu comigo não foi só para mudar a minha vida, sabe? Mas foi também para mudar a vida da Dani. Sim. Então, quando eu estava morto ali, a Dani estava sendo formada. Porque uma vez eu aprendi que assim como Cristo é para a igreja, a mulher é para o marido. Então, assim como a mulher é para o marido, também Cristo é para a igreja, sabe? Perfeito. Então, e esses anos todos que eu passei separado da Dani, que eu passei, foram longos 3 anos, tá? Às vezes a Dani chegava comigo e dizia assim, cara, quando é que isso vai acabar? Eu tô vendo que falta 1%, eu vejo tipo aquela espinha rodando e parece que tu não volta, parece que tu já tá aqui, eu sinto as coisas e tu não vem, sabe? E depois eu e a Dani entendemos, né, que se a Dani acorda, se eu acordo, né, porque eu tava morto ali, se eu acordo antes do processo de formação da Dani ser concluído, a Dani acorda deformada, né? E Deus não queria mais restaurar, porque Deus não faz nada novo para que ele possa ser quebrado de novo, sabe? Quando Deus restaura, ele restaura por completo, sabe? E essa foi uma promessa que nós nos agarramos. Então, se a Dani acorda antes, provavelmente poderia acontecer alguma outra coisa. Se eu acordo antes, provavelmente poderia acontecer alguma coisa. Outros problemas. Então, Deus sabia o que estava acontecendo. Tudo estava sob o controle dele. E quando a Dani... eu decidi voltar para casa, eu disse assim, agora eu decidi, né? E aí a Dani, que eu acordei, né? A Dani já estava formada, né? Quando a gente decidiu, eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui, né, em Belém. Tá, mas me diz uma coisa, o que fez com que tu voltasse para casa? Cara, essa pergunta foi a pergunta de $1 milhão. Cara, excelente pergunta, Moisés. Talvez se tu não fizesse essa pergunta, o podcast ia acabar incompleto. Cara, eu entendi talvez o que eu não entendia direito e o que eu acho que muitos casais não entendem, principalmente muitos pais, certo? O que fez eu voltar para casa foi a responsabilidade espiritual a qual Deus deu, que eu deveria conduzir não só a minha esposa, como meus filhos. Sim. Eu sei que a gente fala isso aqui, talvez vai dar um monte de confusão às pessoas que às vezes já se divorciaram e tal, e a gente não tá aqui para criticar quem se divorciou, casou de novo, porque às vezes as pessoas casam de novo, e eu não vou também entrar nesse tema se é legítimo ou não é legítimo, não é a minha intenção aqui, a minha intenção é falar do meu testemunho pessoal e a minha visão e o que eu acredito para aquela situação. Sim. Então, inclusive, Deus falou muito comigo ali, sabe, dizendo assim, Rodrigo, beleza, cara, tu pode se divorciar, sabe? Mas eu não vou livrar tu das consequências, do sofrimento que tu vai ver das coisas que vão acontecer com teus filhos. Nossa. Eu não vou poder te livrar disso. Então tu tem a responsabilidade hoje da vida ou da morte das coisas que podem acontecer com teus filhos. E ele me mostrava claramente isso, sabe? Caraca. E aí eu falei assim, cara, eu não vou. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. E quando eu voltei pra Dani, Moisés, eu vou te falar uma coisa que talvez eu nunca te falei. Eu não queria voltar. Eu não sentia nada, eu não estava apaixonado. Eu costumo dizer que eu voltei pelo amor.
Sim. E amor não é sentimento, Sim. né? Então, eu voltei pela responsabilidade a qual Deus me incumbiu e a missão que Deus me deu. Ontem estava conversando eu e tu e a mamãe, Sim. né? E a mamãe falou, cara, uma coisa assim que eu sou muito fã da Foi pra mamãe. esse podcast. Que foi para esse podcast, né? Eu sou muito fã da mamãe, eu costumo até dizer, Moisés, assim, que a mamãe tem muito mais competência, às vezes, de aconselhar vários casais, às vezes a gente despreza as pessoas idosas, né? A vivência, a mamãe, às vezes, é uma pessoa que não é tão letrada, não tem tanto conhecimento, mas ela falou uma coisa que aquilo ficou gravado na minha mente. Ela falou, a mulher só pode ser submissa quando existe uma missão. Sim. Se não existe uma missão, não existe submissão. Sim. Então, existem muitos casamentos, Moisés, que estão dando errado porque o homem não se posiciona. Ele não ama, né, verdadeiramente. não se posiciona, não toma a posição a qual Deus incumbiu, sabe? De ele tomar. E qual é o posicionamento? Cara, eu vou amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu vou pegar a responsabilidade espiritual. Qual é a tua missão, Moisés? A tua missão é dar a vida pela tua mulher. A tua missão é amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Se for possível, morrer por ela. Cuidar dela com todas as tuas forças, mesmo se necessário for perder a vida por causa dela, de cuidar dos teus filhos. Teus filhos, cara, são herança e semente do Senhor. Qual é a semente que tu tá deixando? Qual é a herança que tu tá deixando nesse mundo? Porque um dia tu vai partir, um dia eu vou partir. E qual é o legado que eu tô deixando? Então Deus colocou isso. Rodrigo, a tua missão é essa. Se tu cumprir essa missão, a submissão da tua esposa é essa. Então, assim, aquilo que a mamãe falou, ela falou de forma involuntária, mas aquilo estava muito claro na minha mente, sabe? Então, eu acho que o grande problema hoje é o homem precisa ter uma missão para a mulher ter uma submissão. Quando eu entendi isso, eu passei a ter uma missão de verdade e a Dani conseguiu ser submissa. E todas as coisas foram encaixando e foram contribuindo para nós, pessoas que amavam a Deus. Perfeito, cara, perfeito. E tu acha que a maioria dos problemas hoje tem a ver com isso? Falta de posicionamento? Não só de posicionamento, mas eu acho que as pessoas casam muito errado, sabe, Moisés? Eu acho que a gente, um dia, eu e tu, eu vejo de longe, assim, sabe? A gente ainda vai ter um ministério disso, porque eu lembro uma vez quando existia aconselhamento pastoral, né, e os pastores tinham coragem de dizer assim, cara, não casa, não vai dar certo. Então, quando existia isso, eu lembro que uma vez teve um pastor que foi aconselhar um casal e ele perguntou assim, quantas vezes vocês brigaram? O casal, cara, nenhuma, a gente é top. Ele falou, então não sou eu que vou fazer o casamento de vocês, né? No começo, às vezes, as pessoas não entendem por que acontece aquilo, mas assim, eu acho que o principal o que está acontecendo com a sociedade hoje é que as pessoas não entendem mais o propósito do casamento, sabe? Elas não entendem, as pessoas querem casar para ser feliz, elas nem... Tu quer um lugar, Moisés, que tu é mais convidado a morrer do que o casamento, cara. Quer casar para fugir de casa. Quantas vezes tu não tem que morrer todos os dias, às vezes, por causa da Josi? Quantas vezes eu não tenho que morrer, né? E eu digo morrer em todos os sentidos, né? Nas tuas vontades. Exatamente. Os desejos. Então, acho que hoje a gente tem que olhar, assim, além de recuperar casamentos e orientar pessoas que estão em dificuldade, porque Deus tem todo o poder para restaurar os casamentos, eu acho que a gente tem que dar um passo antes, sabe? Fazer os jovens entender, os noivos entender o principal real e motivo do casamento. Perfeito. Qual é o legado que você vai deixar, sabe? Quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, eles são mesmo, Deus te deu como herança. E o que tu tá fazendo com essa herança? Tu tá jogando fora? Sim. Tu não está enxergando o valor? Essa herança que tu vai deixar para o mundo, o que ele vai frutificar? Quantas sementes ele vai multiplicar? 30, 60, 90 por um, entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que olhar para isso. Se elas conseguirem olhar para isso com carinho, que assim como é Cristo para a igreja, é o homem para o marido e assim é o casamento, eu acho que a gente tem chance de conseguir recuperar o que cada vez está mais perdido. Os índices dos divórcios só aumentam. E tu pode ter certeza que é muito triste, porque Jesus mesmo próprio falou que que Deus uniu, o homem não separe, sabe? Perfeito. Então eu acho que a gente tem que olhar para isso como um valor inegociável. Mano, me diz uma coisa, e a volta para casa? Foi muito difícil, muito choro, muita conversa? Não foi. Você chegou assim, olha, tô voltando. Foi. Tô voltando. Na verdade, isso já foi um processo, né? Então... foi tranquilo, não teve muito isso. Como eu te falei, eu voltei sem estar apaixonado pela Dani, eu voltei pelo amor. Eu não senti... Se fosse pela minha vontade, eu não voltaria. Mas Deus falou assim, volte pela obediência. Sim. Não volte pelo sentimento. Perfeito. Porque eu prefiro obediência do que sacrifício. E a mensagem que tu traz aqui, eu acredito muito, tu já falaste sobre isso em relação a posicionamento,
tirando, é óbvio, né, situações específicas como violência e tudo mais, que não é a maioria dos casos dos divórcios, a gente escuta muito isso, né? Eu não amo mais. E quando a gente entende que o amor não é um sentimento, são ações, então você entendeu que o casamento tem um propósito, você entende que aquele casamento precisa continuar, volte, faça, ame mesmo sem sentir nada, que as coisas vão acontecer com o tempo. Foi isso que tu acha que aconteceu Não, contigo? Porque hoje eu tu acho ama, não. hoje tu é apaixonado pela Sim, Dani. sim. Hoje, A vida sexual tá top. 3 vezes na vez. Vocês são apaixonados, eu vejo o cuidado que tu tem com ela, eu vejo o cuidado que ela tem contigo, eu vejo a transformação da Dani, eu sei quem é a Dani antes e depois, Sim, eu posso dizer isso, eu sei quem és tu antes e depois, eu posso dizer isso porque eu convivo. Então, existe aí um processo de transformação que tu não fortes dominado pelos teus sentimentos e sim por uma consciência e pelo entendimento e uma mentalidade. Sim, sim. E esse processo de transformação continua até hoje, Sim. ele vai até o dia que eu morrer, tu pode ter certeza disso. Sim. Mas uma coisa que eu vi, Moisés, é que eu não me sinto forte mais, eu não bato de frente mais com algumas coisas, assim, não, eu sou forte agora, já entendi. Eu vou ali, eu vou fazer tal coisa, eu vou me colocar à prova, eu vou tentar Deus ou me tentar, porque eu vou resistir agora que eu sou o cara. Não, eu não faço isso, eu sou fraco. Eu acho que todos nós podemos cair. Jesus falou que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então, hoje eu tento fugir ao máximo da aparência do mal. Perfeito. A Dani entendeu isso, então a gente trata coisas de forma muito séria relacionada ao casal e que a gente não brinca mais com isso, sabe? Porque, assim, todos nós estamos suscetíveis a isso. Sim. Eu, tu, a Josi, a Dani, todos nós. Sim. Então, eu trato isso com muita seriedade e eu levo isso como algo inegociável para minha vida hoje. Perfeito. E tu estás em Criciúma hoje, que eu sou uma palhaçada, devia estar em Belém. Isso é uma sacanagem, estar em Criciúma. E aí, como foi? Tu viajas para Criciúma para fugir desses problemas? Não, a Dani até no começo pensou que era isso, né? Mas assim, a gente entendeu que Deus queria trazer a gente para um novo lugar. Entendeu que Deus estava te dizendo, sai daí. Sai do meio da tua parentela e vai pro lugar que eu te mostrarei. Não era Abraão, mas era Rodrigo. E aí, a gente veio, cara. Assim, a gente entendeu depois, a Dani não queria, pensou desse jeito que tu pensou aí. Mas a Dani também teve algumas revelações de outras pessoas. Deus falou muito claramente que ela precisava de uma mudança geográfica. Um dia, quem sabe, a gente possa também trazer ela com maior tempo pra gente dar esse testemunho junto, né? Mas Deus falou claramente com ela, não, você vai, o seu marido tá indo e você vai, entendeu? Porque eu tô te dizendo claramente que é pra você ir. E aí a Dani não questionou e não recusou. Quando ela viu que claramente, audivelmente ali, ela pegou e ela falou, não, vamos se mudar e vamos embora. Cara, eu vejo que vocês viveram muita coisa, assim, sobrenatural, né? Vocês tiveram experiências sobrenaturais, no contexto, nada místico, mas aquilo que Deus foi tratando, falando, revelando, tanto ao teu coração, coisas que a igreja mesmo talvez olharia assim, como uma prostituta no motel fala de Deus para uma pessoa, assim, sai daquela caixinha, quebra aquela ideia, paradigma, né? Aquele quando Jesus sentava com os fariseus publicanos, as pessoas falavam mal, quando Jesus tratava bem. Então, eu acho que esse entendimento é fundamental hoje para a igreja. Né? Esse entendimento de que não importa onde a pessoa esteja, ela precisa do amor de Cristo. Para finalizar, mano, a gente sempre finaliza aqui um momento assim. O que Deus tem colocado no teu coração? A gente tem conversado muito sobre isso. Sim. Eu acredito muito que Deus também tem tratado o teu coração para muitas coisas, mas esse momento é um momento especial onde a gente fala assim, o que Deus tem colocado no teu coração que tu entendes que é para tu falar isso para as pessoas, para que as pessoas de alguma forma estejam alinhadas a esse pensamento, onde tu fala, comunica algo e as pessoas mudam a sua mentalidade, aprende algo. O que Deus tem colocado no teu coração em relação a isso? Eu acredito que, assim, sem medo de errar, eu acho que existe muito farisaísmo dentro do nosso meio hoje, sabe?
a gente se torna um idólatra de nós mesmos. Às vezes no nosso meio, cara, a gente não tem espaço para chorar, a gente não tem espaço para dizer que tá doendo, a gente não tem espaço para dizer que a gente é pecador, que a gente tem problemas nessa área sexual, porque se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Sim. Como é que vai ficar a minha imagem com isso, sabe? Sim. Aquele Rodrigo, cara, que era líder de jovens, que tocava, que era professor da escola dominical. E aí, com medo de perder essa imagem, eu não perco a imagem, mas eu perco a vida Sim. em verdade. Sim. E aí eu passo a ter uma vida hipócrita e idólatra. O que Deus tem colocado no meu coração? Que nós devemos ensinar que mais vale o conforto da verdade do que a comodidade da mentira. E que é conhecendo a verdade... Conforto ou confronto? Desculpe. É mais vale o desconforto... Tá. Sim. Desculpe. O desconforto da verdade... Se eu falar errado, tu me corrige, tá? Pra não sair errado depois. É melhor o desconforto da verdade do que a comodidade da mentira. Perfeito. Porque às vezes a verdade, Moisés, na maioria das vezes, ela vai produzir muito desconforto. Sim. E às vezes a gente, com medo de querer brigar com a nossa esposa, querer dizer, a gente conta uma mentira. Perfeito. E ele diz assim, ó, é preferível o desconforto da verdade do que a comodidade da mentira. Perfeito. E aí, Moisés, é porque só a verdade pode libertar. Perfeito. E esse desconforto vai ser gerado, mas muitas vezes a gente vai ter que falar. Mesmo que isso gere um atrito, mesmo que isso gere uma fricção, vai gerar um atrito, mas a gente vai ter que dizer assim, a minha mulher confia 100% em mim. Perfeito. Sabe? O meu marido confia 100% em mim. Perfeito. Então, a primeira coisa que Deus tem me mostrado é isso. E a segunda é de dizer que os casais não são perfeitos, cara. Eles passam por problemas, que o Moisés é feito de carne, que eu sou feito de carne. É que, às vezes, a minha luta foi essa. Às vezes a tua pode ser outra, sim, da Josi pode ser outra, sabe? Então, é lógico que a gente não vai afunilar só para essa área sexual, né? Mas, assim, quantas pessoas hoje, quantos maridos não estão passando por isso? Porque é muito hormonal também, né? E, assim, as estatísticas mostram que a gente casa, né, para juntar a felicidade, para ser companheiro, né, e para ter muitas coisas que a gente não tem como solteiro, e nos primeiros 2, 3 anos de casado, a gente já começa a enfrentar dificuldade e tem até a crise dos 7 anos, sim, né, sim. Que é aquela crise que muita gente, poucos casais às vezes conseguem, e tá ficando cada vez mais frequente casais passarem dessa crise. Então, sim, eu acredito que Deus colocou um ministério na minha vida. Por enquanto esse ministério está sendo em secreto, né? Eu tenho ajudado casais assim, sem os holofotes, sem o palco, sem as luzes do Completude Podcast, mas são essas coisas que ele está colocando. Eu não deixo de fazer, tá? Eu queria deixar claro que eu tenho ajudado muitas pessoas. A Dani já ajudou pessoas a não se divorciarem. Cada casal que a gente ajuda, que compreende isso que a gente está falando aqui, só que de forma muito mais profunda, né? Que a gente, lógico, tem muito mais tempo para aconselhar, discipular. Cara, é uma vitória que a gente tem, é algo que a gente vibra e é algo que tem animado muito o nosso coração também. Cara, eu tô muito feliz. Eu acredito que esse talvez seja um pontapé inicial para coisas que a gente tem sonhado juntos em família. É verdade. A gente tem tido revelações, sonhos, e Deus tem falado com a gente de forma bem específica sobre algo ligado ao ministério. Eu estou muito feliz, é o meu irmão, então a gente está em família. Daqui a pouco vocês também vão assistir um episódio com a minha irmã. Então a gente está muito feliz porque talvez hoje seja a concretização de algo que já estava ali sendo tratado e trabalhado com o Espírito Santo através da nossa vida. Então eu tenho a certeza absoluta que esse episódio de alguma forma vai impactar a sua vida. Eu tenho a certeza absoluta que você conhece alguém que precisa ouvir e entender que só Deus pode restaurar o casamento, a família, e você tem uma prova viva aqui que não importa o que aquela pessoa está vivendo, o que ela viveu, Deus pode restaurar e aquela família voltar aos pés da cruz e viver grandes coisas em Deus, e aquilo, quem sabe, se tornar um grande ministério. Então eu agradeço a tua presença aqui. O que eu quero que você faça? Vai passar alguém na sua mente agora, e é essa pessoa que você vai compartilhar. Essa pessoa que você vai dizer, assista esse episódio, porque esse episódio vai transformar a sua vida e a sua família. Eu quero te agradecer por você estar conosco aqui. Então, compartilha, comenta,
curte, porque eu tenho a certeza absoluta que esse episódio vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu quero agradecer o Guigo aqui. Moisés, deixa eu só falar. Não é, eu sei que a gente sempre pede, né? Existe todo um custo pra gente manter o canal. Olha, pra quem não sabe, o Moisés não tá gravando no estúdio dele. Existe um custo muito alto que a gente veio pra gravar isso aqui. Isso aqui não tem a ver com grana, cara. Não tem a ver com dinheiro. Isso aqui tem a ver com pessoas, sabe? Então, assim, eu queria fazer um pedido muito especial pra ti, sabe? Se tu, às vezes, ouve o Moisés falar isso, se às vezes tu ouve, mas o teu dedo não vai lá, não compartilha, não pensa em ninguém, eu queria te fazer um pedido especial, sabe? Cara, eu tenho certeza que muitas pessoas que você conhece estão passando por dificuldade e é um matrimônio, é um casamento que você pode salvar, sabe? Então, assim, se Deus falou ao teu coração dessa maneira aí, de tudo que foi tratado, do pouco que a gente trouxe, né, Moisés? Você que testemunha muito maior do que isso, mas a gente tentou trazer as melhores coisas aqui. Cara, não hesita em compartilhar, em mandar para alguém. Não faz isso porque talvez a gente está pedindo, sabe? Mas porque uma outra vida do outro lado pode estar precisando. Talvez esse testemunho, o que a gente está fazendo aqui pode ser o último fio de esperança, às vezes, para um relacionamento e um casamento não acabar. Moisés, eu quero me colocar à disposição aqui, tá? Perfeito. Se alguém falar alguma coisa dentro do Completude e quiser a minha presença e da Dani para aconselhar, para em background, ou seja, por detrás dos holofotes, a gente querer um aconselhamento, um tratamento, querer aprofundar e saber muito mais do que foi a nossa história e do que aconteceu na nossa vida, eu estou me colocando à disposição aqui. E se alguém quiser isso, tu pode falar comigo, que a gente vai marcar um meet, alguma coisa, para inclusive aconselhar essas pessoas, esse casal que tiver precisando. Muito obrigado. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. O episódio ficou excelente e até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.